Olá! Vamos mergulhar hoje em um dos julgamentos mais famosos de toda a história. Um julgamento onde a arma do crime, digamos assim, era o pensamento e a pena era a morte. Essa é a história da defesa de Sócrates, um homem que foi condenado simplesmente pela sua dedicação à filosofia e à verdade. Essa é a grande questão aqui, né? Como é que alguém pode ser condenado à morte só por fazer perguntas? Parece uma coisa de outro mundo, mas foi exatamente o que aconteceu. Vamos entender juntos que eventos levaram a essa acusação e a esse resultado tão chocante. Imagina a cena. A gente está em Atenas, no ano 399 a.C., o berço da democracia, um lugar pulsante. Mas é nesse cenário que um senhor de 70 anos, conhecido por andar pela cidade questionando tudo e todos, é levado a julgamento. E o que está em jogo não é uma multa, não é o exílio, é a própria vida. Então, no seu julgamento, a primeira coisa que Sócrates faz é explicar que a tarefa dele é duplamente difícil, porque ele não precisa se defender de um, mas de dois tipos diferentes de acusadores. De um lado, tem o que ele chama de antigos acusadores, ou seja, anos e anos de fofoca, de boatos, de caricaturas que pintaram uma imagem toda errada dele na cabeça das pessoas. Do outro lado, os novos acusadores, com Meleto à frente, que pegaram essas calúnias antigas e transformaram em acusações legais, formais. E o mais curioso é que Sócrates tinha mais medo dos primeiros, porque eles envenenaram a opinião pública durante décadas. Tá, mas de onde veio essa má reputação toda? Sócrates argumenta que o problema todo começou com uma gigantesca falta de entendimento sobre qual era a sua missão filosófica. Essa era a acusação que rolava por aí, sabe? Ela foi popularizada até em peças de comédia da época. A ideia era pintar ele como um sofista, um cara que usava a lábia para virar a verdade de cabeça para baixo e que ficava investigando coisas que não eram da conta dos deuses, basicamente minando a moral da cidade. Só que aí Sócrates revela a verdadeira origem da sua jornada. Não era nada disso. Tudo começou, na verdade, com uma mensagem divina. Uma mensagem que veio do lugar mais sagrado da Grécia, o oráculo de Delfos. A história é a seguinte: um amigo de Sócrates, chamado Querefonte, foi até o oráculo e perguntou se existia alguém mais sábio que Sócrates. E a resposta foi um não bem claro. O próprio Sócrates ficou de queixo caído. Ele tinha certeza de que não era sábio. Então, o que o Deus queria dizer com aquilo? Para tentar decifrar esse enigma, Sócrates começou uma verdadeira investigação por Atenas. Ele foi conversar com os políticos e descobriu que a fama de sábios que eles tinham era pura fachada. Foi atrás dos poetas e percebeu que eles criavam coisas geniais, sim, mas por inspiração, sem saber explicar o que faziam. Por fim, foi testar os artesãos, que eram ótimos no que faziam, mas achavam que por isso eram sábios em todas as outras áreas também. E a conclusão dele foi uma revelação. A verdadeira sabedoria era, na verdade, reconhecer a própria ignorância. E aqui está o pulo do gato da filosofia socrática. Ao contrário de todo mundo que fingia saber coisas que não sabia, Sócrates admitia os seus limites. Era essa honestidade intelectual, essa humildade, que o tornava sábio de verdade. O problema é que, ao expor a ignorância dos outros, ele foi colecionando um monte de inimigos ressentidos. Bom, agora vamos para as acusações oficiais, aquelas apresentadas por Meleto no tribunal. E Sócrates lida com elas de um jeito brilhante, com uma lógica impecável, basicamente interrogando o seu próprio acusador na frente de todo o júri. Primeiro, a acusação de corromper a juventude. Sócrates usa uma analogia genial. Ele pergunta: quem melhora os cavalos, um especialista ou a multidão? Óbvio que é o especialista. Então, por que com os jovens seria o contrário? É absurdo achar que a cidade inteira melhora os jovens e só Sócrates os prejudica. Já sobre a impiedade, ele mostra que a acusação do Meleto não faz sentido, é contraditória. Como ele pode ser ateu e, ao mesmo tempo, ensinar sobre divindades novas? Uma coisa anula a outra. Depois de basicamente desmontar as acusações, Sócrates passa a explicar o verdadeiro motivo dele estar ali. E mais importante, porque ele não pode e não vai abandonar a sua missão. Mas olha, Sócrates não era ingênuo. Ele sabia que só a lógica talvez não fosse o bastante. O que realmente o colocava em perigo era o preconceito acumulado. Aquele ranço que foi crescendo ao longo dos anos por causa do seu hábito de questionar tudo. E é aqui que vem uma das metáforas mais poderosas da filosofia. Ele se descreve como um moscardo, sabe? Uma mosca de cavalo, daquelas bem chatas. Atenas seria um cavalo grande, nobre, mas meio preguiçoso.
E a função dele, Sócrates, uma função dada por um deus, era justamente ficar ali, picando, irritando e despertando a cidade da sua preguiça mental, para que ela se preocupasse com o que realmente importa. Essa é, muito provavelmente, a frase mais famosa de toda a apologia. Para Sócrates, a vida humana só vale a pena se for examinada. Viver sem se questionar, sem questionar seus valores, suas crenças, isso não é viver de verdade, é só existir. Ele deixa muito claro que a lealdade dele é com a sua missão divina e não com o que o tribunal quer. Ele não vai parar de filosofar só para salvar a própria pele. A busca pela virtude e pela verdade, para ele, era mais importante que a própria vida. Pois bem, o júri ouviu tudo isso, a defesa foi apresentada e agora a gente chega no clímax, no momento de maior tensão do julgamento. E apesar da defesa eloquente de toda a lógica apresentada, o júri ateniense o declara culpado. A calúnia de tantos anos acabou vencendo. E o mais impressionante disso tudo é que foi por muito, muito pouco. Dos 501 jurados, 280 votaram para condenar e 221 para absolver. Uma virada de só 30 votos teria mudado completamente o curso da história. Mas a parte mais audaciosa, talvez até irônica, vem agora. A acusação pede a pena de morte. Quando Sócrates é chamado para propor uma pena alternativa, ele se recusa a pedir o exílio ou pagar uma multa. Pelo contrário, ele diz que, pelos serviços que prestou à cidade, ele merecia ser honrado com refeições gratuitas para o resto da vida, bancadas pelo Estado. Um prêmio que era dado para heróis olímpicos. Essa contraproposta ultrajante, claro, provavelmente selou o destino dele. O júri o sentenciou à morte, mas em vez de desespero, Sócrates encara o fim com a mesma curiosidade filosófica que guiou a vida inteira. Ele não tem medo da morte porque afinal ele não sabe o que ela é. Para ele, existiam duas possibilidades. Se a morte for um nada, um sono profundo e sem sonhos, isso seria um descanso maravilhoso. Mas, se a morte for uma passagem para outro lugar, que nem dizem as tradições, que oportunidade incrível seria poder conversar com os grandes heróis e pensadores da história. Ou seja, nos dois cenários, a morte não era um mal a ser temido. E ele termina com essa reflexão poderosa direcionada aos seus acusadores. Ele, que era velho e lento, foi alcançado pela morte. Mas eles, os acusadores, mais rápidos, foram alcançados por algo muito pior. A maldade de condenar um homem inocente. Uma pergunta que ecoa aí por séculos e que nos força a pensar sobre o que é, afinal, a verdadeira justiça.